boa noite, bem-vindos à edição de quinta-feira. Vamos às notícias. O Conselho de Ministros aprova o decreto que estabelece perdão de multas e redução de juros de mora aos contribuintes do Sistema de Segurança Social, obrigatório para a redução do impacto da Covid-19 no país. No âmbito da mitigação de efeitos de Covid-19, o Conselho de Ministros, reunida na 15ª sessão ordinária, aprovou o decreto que estabelece perdão de multas e redução de juros de mora dos contribuintes do Sistema de Segurança Social obrigatório. O perdão de multas e redução de juros aplica-se às entidades empregadoras, aos trabalhadores por conta própria, com dívidas de contribuições, multas e juros, ou que tenham interesse em aderir, incluindo aquelas que por qualquer motivo nunca se inscreveram no Sistema de Segurança Social. Por outro lado, o executivo liderado por Filipe Nunes reconduziu o Carlos Joaquim Zacarias ao cargo de presidente do Instituto Nacional de Petróleo e analisou a situação de emergência em Cabo Delgado. O governo apreciou igualmente a informação sobre a situação de emergência e o plano de ação e matriz de assistência a Cabo Delgado. Queremos aqui referir sobre esta matéria que há ações em curso no terreno com vista a mitigar os efeitos negativos e também está sendo dada assistência necessária humanitária a todas as pessoas afetadas, tanto pela emergência, mas também pela situação do terrorismo em Cabo Delgado. Energia para Todos também fez parte da agenda do Executivo e, segundo a porta-voz do Conselho de Ministros, a iniciativa, introduzida em 2018, já está a avançar a um ritmo animador. Jovens da província de Gaza vê a atual política e legislação sobre a terra muito distantes para a satisfação dos seus anseios. Uma posição vincada durante o seminário de auscultação e debate sobre a lei de terra. Numa auscultação promovida pelo Centro de Desenvolvimento da Democracia, jovens provenientes de diferentes pontos da província de Gaza estiveram reunidos e debateram esta quinta-feira em Xai-Xai a política e legislação sobre terras. Na ocasião, a maioria dos jovens presentes mostrou-se insatisfeita com a forma como a atual legislação foi concebida, tendo citado como exemplo o espaço onde está sendo construído o aeroporto em Nhankutsi. E quando fazemos uma reflexão, podemos entender que 25 anos atrás estamos a falar de 2 décadas e metade. E, obviamente, para os tempos que nós estamos a viver, podemos notar que nesse período todo já passaram lá muitos presidentes a liderar esse processo e que não houve nenhuma mudança. E de lembrar que na época em que essa lei foi estabelecida ou foi ela exercida, o número da juventude era muito menor. Eu, falando diretamente da minha localidade, que é Nhankutsi, no local onde está a se fazer o aeroporto, eram terras em que as nossas mães, as nossas tias, faziam lá os seus trabalhos de agricultura. E lá tiravam as riquezas da machamba para dar o provimento da alimentação às famílias. Mas que, com algumas reclamações que elas estão a ter, ou o que a população tem se queixado, é que sem nenhum aviso, sem nada, sem nenhuma conversa de incidência, foram tiradas as terras. Está lá a se edificar o aeroporto, no lugar onde elas conseguiam tirar o mantimento para a sua família. A secundar, se não a dar mais ênfase à inquietação dos jovens, o diretor executivo do Centro de Desenvolvimento da Democracia, Adriano Novunga, afirmou na ocasião que a lei vigente deveria ser revisitada. A lei e a política já têm mais de 25 anos. E houve, durante esse tempo, muita transformação socioeconômica no nosso país e também a pirâmide etária se transformou, fazendo da juventude o principal segmento populacional do nosso país e, nesse sentido, se justificava a revisão da política e da Lei Nacional de Terras e o enfoque na juventude. E nós, como CDD, temos um trabalho muito importante de empoderamento
e avanço daquilo que é a agenda da juventude, e nesse sentido achamos que era muito importante encontrar formas de organizar este tipo de conferências provinciais para a participação de juventude na revisão da política e da lei terras. Respondendo à questão colocada à volta da suposta usurpação de terras registrada na localidade de Nhakutsi, o diretor dos Serviços Provinciais de Infraestruturas de Gaza, Alberto Matus, respondeu nos seguintes termos. No que diz respeito às compensações, elas estão em busca dos recursos para o efeito. Portanto, o governo não se furta a esta responsabilidade e esta explicação tem sido de forma recorrente transmitida por todos os níveis de governação, desde a localidade até ao nível mais alto, que o governo não se vai nunca furtar da responsabilidade, portanto, que tem de compensar as famílias que ficaram com parcelas afetadas pelo projeto. A atual lei estipula que a terra é propriedade do Estado, mas há que ressarcir as comunidades que usaram e exploraram a terra durante muito tempo. Ainda sobre a lei de terra, jovens da província de Gaza clamam a falta de oportunidade de uso e aproveitamento da terra. Um clamor manifestado no seminário de auscultação pública da Política Nacional de Terra. Jovens de diferentes pontos da província de Gaza debateram esta quinta-feira em Xai-Xai as modalidades, benefícios e outros itens relacionados com a legislação sobre terras. Na sua maioria, mostraram-se insatisfeitos com a forma como a atual lei rege a exploração deste bem, pois encaram muitas dificuldades para o seu uso. Para obter a assinatura do secretário do bairro, necessita de ir com 2.000 meticais. Já é um outro custo. Então, tendo em conta que a nossa lei diz que a terra é gratuita, então não se faz sentir a gratuidade das nossas terras, porque o preço é muito elevado. Pode ser um terreno dos seus 150, 120 mil meticais. É difícil para se poder obter esse valor para comprar um espaço. A lei da terra diz que a terra não é vendida, ela é propriedade do governo. Afinal, qual é o governo? Não somos nós a população? Por que eles, quando apanham uma oportunidade de distribuição de terrenos, lá vai encontrar, se é o Matus que está lá, ele pode ser o secretário do bairro, vai encontrar que o secretário do bairro pelo menos tem 3, 4 terrenos. Fazer uma reflexão dessa lei é muito imperioso e tinha que ser algo de imediato para que haja uma mudança e uma transparência no que se diz ao aproveitamento da terra, já que dissemos que a terra é do próprio Estado. Estas são algumas das inquietações apresentadas na reunião de auscultação da legislação sobre a terra. A primeira secretária do Comitê Central do Partido, Frelimo Insofala, desafia os jovens a criar projetos de geração de renda para evitar que estes adirem a movimentos obscuros. Este pronunciamento foi feito numa altura em que o país ressente-se dos ataques terroristas em Cabo Delgado. A número 1 do partido no poder, Insofala, fez estes pronunciamentos durante o encontro que manteve com as organizações sociais do seu partido, que teve lugar no distrito de Machanga, a sul da província. Angelina Chumale disse que os jovens são chamados de atenção a criarem projetos para o seu autossustento, de modo a não se aliarem às fileiras da junta militar e dos insurgentes em Cabo Delgado. Todavia, todos devem lutar para o desenvolvimento do país. Os jovens devem se empenhar para lutar para a manutenção e desenvolvimento deste país. Se não fossem as guerras, hoje estaríamos muito longe. Mas as guerras atrasa o nosso desenvolvimento. Não temos formas de como fazer com que avancemos lutando contra a pobreza. E a cultura
de trabalho. Os jovens são desafiados para a cultura de trabalho. A primeira secretária do Comitê Central da Frelimo pede o envolvimento de todos os camaradas no sentido de unir forças para garantir a manutenção da paz. Precisamos unir os esforços para que o nosso país não seja palco de guerras. Não queremos guerra. E queremos aqui desafiar aos jovens, às mulheres, à GRIM, para pensar nos projetos de rendimento. As nossas organizações não podem viver sem projetos. Não podem viver através de peditor, mas sim sentar e pensar o que nós podemos fazer para que a nossa organização esteja apta para qualquer atividade que possa acontecer. Importa frisar que esta é a primeira viagem que a primeira secretária do Comitê Central da Frelimo faz ao distrito de Machanga depois da sua eleição. Conselho Municipal da cidade de Maputo diz que a morte da vendedeira ambulante não está associada à postura da Polícia Municipal. O Conselho Municipal da cidade de Maputo reagiu esta quinta-feira em torno da morte de uma cidadã vendedeira ambulante na tarde da última quarta-feira, nas proximidades das esquinas 24 de Julho e Guerra Popular. Mateus Cuna é porta-voz da Polícia Municipal. O mesmo confirma o óbito, mas distancia a Polícia Municipal do caso. Partilhar com os munícipes que cerca das 16h45 do dia 5 de maio de 2021, na esquina entre as avenidas 24 de Julho e Guerra Popular, uma cidadã que se presume que seja vendedeira tropeçou, caiu e infelizmente foi declarada óbito naquele local. A PRM e a Polícia Municipal preservaram o local de facto até a chegada da equipe dos peritos do Cernic. Não é verdade afirmar que houve uma ação prática da Polícia Municipal. Lamentamos porque é uma perda e familiarizamos-nos com com a família enlutada. E voltamos a reiterar o nosso apelo a todos aqueles que exercem ou que pretendam exercer qualquer tipo de atividade de venda, aproximarem a variação do desenvolvimento da economia local através da Direção Municipal de Mercados e Feiras para o seu enquadramento em mercados municipais. Foi concretamente neste ponto, por volta das 16 horas de ontem, onde uma cidadã, por sinal vendedora ambulante, perdeu a vida. Depois de termos falado com a Polícia Municipal para tentar perceber ao certo o que teria acontecido, a resposta que tivemos dos vendedores informais que puderam presenciar o ato é totalmente diferente à do porta-voz. Eu chamo-me Júlia Manuele. Eu vendo aqui na Baixa Massai, Ameixo, às vezes vendo pera. E ontem estava com a minha amiga aqui. Ela trazia leite e gordo. Nós corremos para o município. Quando apareceu o município ali daquele lado, ali, a correr a nossa atrás. Eu carreguei a minha bacia, atravessei a estrada. A minha amiga queria ir daquele lado ali. Dali caiu ali, acho que bateu com essa cabeça. A minha amiga morreu. Deixou a criança ir lá em casa sofrer. Mas se fosse aquele município não apareceu aqui, a não ia morrer aquela senhora. Estava bem a conversarmos aqui. Mas morreu. Porque ela era pobre para vender aqui, para ganhar pão para os filhos. Mas mesmo é justo isso aí. Júlia Manuel vai mais longe dizendo que, para além da recolha dos produtos, a Polícia Municipal leva as suas receitas. Até quando apanha um moço com aquilo, com o auricular, ele não quer saber, ele é arrancado. Quando ele arranca, disse, dá-me lá dinheiro que vendeu. Se a pessoa vendeu 200, carrega tudo, deixa sem nada. Mas é vida, vamos ver aonde. É triste ver aquele cenário ontem. Isso, eu à noite não dormi, só estava a pensar nela. Porque estava a conversar aqui. Só que as pessoas estavam dizendo que estava doente, não estava doente aquela senhora. Estava bem muito saudável sentada aqui.
Não estava doente. Sim, nós somos mulheres, quando eles, porque eles são homens, e nós somos mulheres, não conseguimos correr, mas eles não entendem. Às vezes eu sou obrigado a correr em cima do carro. Estamos cansados, juro. Aqueles homens que estão a fazer, só eles que sabem, nós já estamos cansados com eles. Que embora de que é camarada, mas já estamos cansados. Aqueles são ladrões, primeira coisa. São bandidos, aqueles ali. Nós aqui estamos a trabalhar, eles vêm roubar. Você sai da sua casa, vem vender aqui, apanha a morte. Como vamos viver, papá? Aníbal Alberto Maci lança a culpa à Polícia Municipal. A senhora perdeu a vida aqui, estavam lhe seguir com camaradas. A senhora chegou aqui, caiu, logo perdeu a vida. Então, agora estão a dizer que a senhora estava doente, mas a senhora não estava doente porque ela tinha força de carregar o negócio dele. Era um negócio pesado, um pouco pesado, sim. Já assim estão a dizer que a senhora estava doente. Como é que a senhora devia ter força de carregar coisas pesadas enquanto está doente? Isso não é verdade. Nós estamos a sofrer agora aqui em Maputo. Não temos como fazer, porque não há emprego. Estamos a tentar trabalhar. Eles são nossas mães que estão aqui nos ajudar. Está a ver agora, abriu a escola, estão a tentar dinheiro de matrícula, matar uniforme, tudo aí. Mas camaradas, estão a levar tudo. E quando te encontram, te batem e te levam para a esquadra. Nós já não sabemos como é que devemos viver aqui nesse país de Moçambique. Importa referir que o Conselho Municipal da cidade de Maputo já há dias trava esta guerra com os vendedores informais. Situação muito triste. Vamos ao intervalo, mas antes a previsão do tempo. Para a Zona Sul, Maputo 26 de máxima e 14 de mínima. Xai-Xai 25 de máxima e 13 de mínima. Inhambane 25 de máxima e 26 de mínima. Para a Zona Centro, Beira 25 de máxima e 14 de mínima. Chimoio 24 de máxima e 7 de mínima. Tete 30 de máxima e 15 de mínima. Quelimane 27 de máxima e 16 de mínima. Para a Zona Norte, Nampula, 24 de máxima e 13 de mínima. Pemba, 27 de máxima e 21 de mínima. E por fim, Lixinga, 21 de máxima e 8 de mínima. Orgulho da nação, água de coco, água da nascente. Cansado de chuviscos, de acertar a antena ou dos mesmos canais todos os dias? Adquira já um kit TMT ao preço de 1.200 meticais e garante mais de 20 canais nacionais totalmente gratuitos. A TMT também permite-lhe adicionar canais internacionais de entretenimento como a SIC Mulher, canais Fox, TLN, Novela P, Disney e Gulli Brasil. A gente vai se divertir muito para sempre! Informação na TVI e BBC, o melhor do desporto da La Liga e Liga Europa. Para mais informação, ligue para a linha do cliente. TNT, o mundo digital em sua casa.
Estamos de volta à segunda e última parte do Limpopo Notícias. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo lançou a obra de pavimentação em maio de 2020, num prazo de 5 meses, mas a obra está atrasada, situação que deixa gastados os munícipes residentes das redondezas. Foi a 28 de maio de 2020, o dia em que o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo fazia o lançamento da primeira pedra para a pavimentação da Rua de São Paulo. O prazo da obra era de 5 meses, como pode-se ilustrar. Mas já estamos quase a 22 dias para completar um ano e a obra está num estágio totalmente atrasada. É um atraso que deixa para trás os projetos de quem vive nas proximidades da rua. Esta senhora chama-se Beatriz Augusto Pereira. A mesma é viúva e mãe. Esta diz ter visto o seu negócio a parar devido ao atraso das obras. Praticamente a obra está a demorar. Eu dependo da minha cauacha aqui. Esse cauacha aqui é pão para mim. Eu não tenho marido, tenho crianças, órfãos. Eu estava a pedir que, pelo menos, depressarem a obra, para ver se consigo também para alimentar as minhas crianças. Vai há um ano. Vai há um ano, meu filho. Estou a pedir apoio. Jaime Timane é usuário da via. Este lamenta a situação em que passa. A verdade é que essa população daqui está a sofrer. Nós também estamos a sofrer. Eu não sou desta zona aqui, mas como trabalho aqui, o meu trabalho sempre anda por aqui. Sofre muito. Às vezes eu obrigado e vou desviar no Bagamoio ou Benfica, quando quero entrar aqui no meu serviço, quando vem da cidade. Pois custa para mim. Como é que olha para esta obra? Está a andar? Não está a andar, já parou. Tinha dito que vai entregar em maio. Maio já está quase o fim, porque hoje é dia 6. Já está quase o fim. Qual é o apelo que quer deixar? O apelo é arranjar a estrada. Está a ver? A população daqui, às vezes, vai pedir um sítio para colocar as viaturas dele, porque não posso atravessar aqui. Tá vendo? Vai pedir esmola para que o vereador dele. Quando tem a garagem em casa dele, tem tudo. Quando acreditávamos que teríamos um esclarecimento por parte do empreiteiro, tudo indo num fracasso. Mas o senhor é responsável nesta obra. Por que esta obra está atrasada há mais de 6 meses? Jovem, quero dizer uma coisa. Eu não vou te dar resposta. Vai ao Conselho Municipal, é que sabe tudo. A nossa reportagem aceitou o desafio do empreiteiro em procurar o Conselho Municipal para saber o que está por detrás do atraso da obra no bairro 25 de junho. Chegado a este local, conseguimos falar telefonicamente com uma fonte que nos garantiu que a obra não está atrasada. Sucede que durante o contrato houve protocolos que não se observaram, que ditaram o alargamento do prazo e garantiu-nos que a obra será entregue na primeira ou segunda semana do mês de junho. As imagens são de Martinho Macuacua, Eliette Macerela, para Limpopo TV. Moradores do bairro 3 de Fevereiro, na cidade de Chimoio, em Manica, preocupados com frequentes restritos no funcionamento de água potável naquele ponto da província. Nesses dias tem-se verificado com frequentes restrições no que tange ao fornecimento de água pela empresa fornecedora, Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, área de Chimoio, que está a afetar aos residentes do bairro 3 de Fevereiro, algures da cidade de Chimoio. A água está a me deixar mesmo. Nós dizemos todo o tempo que a água aqui é a base da vida. Então, sem água é difícil. E vejo todo o tempo que a água só sai no momento que estamos mesmo totalmente... Quase que nós precisamos de água. A água não sai. Só sai no tempo que no momento que você nem necessita de água. E vejo assim, todo dia, já fazer quase uma semana. Desde que saiu água ontem e hoje estamos fazendo bom tempo que não sai água. Sobre a água, aqui estamos mal. Passa 2 dias sem sair água. Sai às vezes nas noites não temos oportunidade de sair. E para sairmos à noite, já sabe, os mexicanos também estão à espera. Não temos oportunidade de sair à noite. Nas manhãs, abrimos torneira, você busca só 2 budões, já fecha a água. As nossas fontes dizem que têm passado dias e sem verem a água jorrar nas suas torneiras e sem que não abastasse, os valores não param de disparar nas faturas, daí que lançam um grito de socorro a quem de direito de modo a sanar o problema. As faturas vêm com um montante muito elevado.
uma vez que vocês não têm o próprio uso de água? Não. Pastor, vê-se que está a vir mais a ser largo. E já tentaram aproximarem as instalações da FIPAG para poder ser enterrado do caso? Isso já tentamos esses casos, falar com eles, só que normalmente que queixam, ainda dizem que normalmente que vamos resolver, mas antes disso aqui tem que falar com o próprio gestor da zona. Este é o grito de socorro dos residentes do bairro 3 de Fevereiro, na cidade de Chimoio, em relação às restrições frequentes no fornecimento de água potável. O Serviço Nacional de Migração, preocupado com a falta de utentes que emitam pedidos de passaportes. Com vista a garantir a qualidade de atendimento e reduzir as enchentes em tempos de pandemia, o Serviço Nacional de Migração introduziu o sistema de atendimento por marcação. Volvidos 8 meses, há requerentes que fazem o agendamento, mas não comparecem no local para o tratamento dos documentos, segundo fez saber o porta-voz da instituição. Volvidos cerca de 8 meses, nota-se que há requerentes que fazem o agendamento e não aparecem a data marcada para a captação de dados, optando por aparecer em outros momentos. Só na semana finda, isto é, de 24 a 30 de abril, dos 514 cidadãos estrangeiros que efetuaram o agendamento para pedidos de DIRI e prorrogação de vistos, 55 não compareceram. Este número representa um aumento em mais de 100% em relação à semana anterior, altura em que 23 cidadãos requerentes não compareceram. Esta falta de comparência verificou-se nas direções provinciais de imigração da cidade e província de Maputo, com 36 e 19 casos, respectivamente. Deste número, 46 correspondem a requerentes de DIRI e 9 a requerentes de prorrogação de vistos de permanência. Ora, o requerente que faça agendamento e não compareça à data e hora marcada deverá necessariamente fazer um novo agendamento, ou seja, só será atendido mediante uma nova marcação de atendimento. Isso significa que o agendamento feito para uma data não pode ser transferido para uma outra data, porque a outra data já tem agendamentos específicos para aquela data. Neste período, foram interpelados 150 cidadãos estrangeiros com diversas irregularidades. No mesmo período, foram realizadas ações de fiscalização que culminaram com a interpelação de 150 cidadãos estrangeiros em situação irregular, dos quais 45 regularizaram a sua situação migratória e 105 foram repatriados para os países de proveniência. Este número de repatriados representa aumento em mais de 100% em relação ao período homólogo de 2020, a altura em que foram repatriados 16 cidadãos estrangeiros. A causa de repatriamento destes cidadãos estrangeiros foi a permanência, a imigração clandestina, ou seja, a entrada no território nacional sem observância das formalidades migratórias legalmente exigidas. As nacionalidades mais repatriadas no período de análise temos a ruandesa, com 48 casos, correspondente a 46% do total de repatriados, a burundesa com 25 casos, correspondente a 25%, e a malauiana com 18 casos, correspondente a 17%. Neste período destacam-se os postos de travessia de Colônia, Entete, Zob, na mesma província, e Mavalane, com maior número de repatriados. Desportistas em Inhambane aguardam com enormes expectativas a retoma do campeonato nacional. Desportistas em Inhambane aguardam com enormes expectativas a retoma do Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola. A expectativa reinante no seio dos desportistas em Inhambane é maior e de muita emoção e satisfação, uma vez que já passam dias que não viam as suas equipas desfilando a classe dentro das 4 linhas, devido ao interregno observado no âmbito da mitigação dos efeitos da Covid-19 no país. Entretanto, os nossos entrevistados esperam que a retoma do campeonato não seja em falso e que todas as condições estejam devidamente criadas, de forma que o campeonato regresse sem sobressaltos, olhando igualmente para o futuro da seleção nacional a partir de junho próximo. Tenho a perceber que o meu console que tenha um recomeço muito forte e recuperar a liderança. Os resultados serão imprevisíveis, porque não se sabe qual a preparação, qual é o andamento das equipas.
Tudo pode acontecer. Essa paragem pode ter beneficiado algumas equipas, pode ter prejudicado outras. Depende da logística e o apoio, principalmente do governo, não pelos clubes, não podem conseguir. É muito complicado mesmo. O clube que vai sobreviver é aquele que tem bom patrocínio. Se fosse os casos diminuírem e nós, como população, ou além de eu ser adepto, adotássemos nessas orientações e continuarmos até se retomar também o provincial, o recreativo distrital, era uma valia, porque é dali onde são formados os jovens, nova camada. Não há como irmos aos campos para assistir aos jogos, é só ficar em casa, acompanhar através de algumas plataformas. Esta medida foi acertada? Para mim, acho que sim. Acho que está acertada. Isto porque a gente não iríamos cumprir na íntegra. Haveriam alguns que poderiam ir aos campos sem máscara. Também não iriam cumprir com o distanciamento. E assim, os casos iriam subir de novo. Visto que eu sou desportista e gosto daquela emoção, aquele calor desportivo, é uma emoção. Eu esperava há muito tempo que esse interregno me incomodava. Então, com a retomada do Moçambola, me sinto fascinado. É claro que com o público há mais vantagem ainda, mas em função da situação temos que nos reinventar. Então, iremos nos adaptar em função das circunstâncias. É aquilo que nós temos, o mundo também está nas mesmas condições, mas não para o desporto. Expectativa dos desportistas em Inhambane face à retoma este sábado do Campeonato Nacional vulgo Moçambola de Inhambane. Osvaldo Santos, Felipe Julião, Limpopo. E seguimos agora com a atualidade internacional. A produção e distribuição global de vacinas contra a Covid-19 tiveram um novo impulso com o apoio da administração norte-americana à iniciativa da Organização Mundial da Saúde. Reunidos numa cimeira, os ministros dos negócios estrangeiros do G7 apoiaram um acesso barato e equitativo às vacinas, tratamento e diagnóstico a nível global. A produção e distribuição global de vacinas contra a Covid-19 tiveram um novo impulso como o apoio da administração norte-americana à iniciativa da Organização Mundial de Saúde, que pretende acabar com os direitos de propriedade intelectual sobre as patentes das vacinas para que sejam mais baratas e universais. Reunidos numa cimeira em Londres, os ministros dos negócios estrangeiros do G7, grupo de 7 países mais industrializados do mundo, apoiaram o acesso barato e equitativo às vacinas, tratamento e diagnóstico a nível global. Prometeram igualmente mais dinheiro ao esquema de distribuição de vacinas das Nações Unidas, o COVAX. Convidado a participar na reunião, o chefe da diplomacia da Índia acabou por ser um exemplo de disseminação do vídeo no país, já que ele e toda a comitiva entraram em isolamento depois de 2 elementos terem testado positivo. A Índia é, neste momento, o país onde a pandemia mais está a matar. Os últimos números diários dão conta de quase 4.000 mortes em 24 horas e mais de 400.000 novos casos de infecção. Milhares de pessoas estão a morrer, muitas vezes nas ruas, à falta de lugar nos hospitais e com o país a enfrentar uma escassez no oxigênio. Esta segunda vaga e a variante indiana do vírus estão também a afetar os países vizinhos. O mais atingido é o Nepal, onde durante 3 dias consecutivos foram registrados mais de 7.000 novos casos diários de Covid. Vários países estão a suspender os voos e a fechar as fronteiras com a Índia com medo que o surto se alastre. Já está disponível nas livrarias francesas A Grande Ilusão do negociador-chefe da União Europeia para o Brexit. O livro reúne 500 páginas de memórias de Michel Barnier. Esta quinta-feira está disponível nas livrarias francesas A Grande Ilusão do negociador-chefe da União Europeia para o Brexit. O livro reúne 500 páginas de memórias de Michel Barnier sobre os mais de 4 anos de negociações. A Grande Ilusão, conhecemos a opinião do antigo ministro do governo francês e comissário europeu sobre os homólogos britânicos, que começam por falar sozinhos e subestimaram a complexidade jurídica do Brexit e muitas das suas consequências. Sobre Theresa May, Barnier fala de uma pessoa direta, determinada e bastante rígida, lamentando a falta de flexibilidade.
do atual primeiro-ministro, Boris Johnson, diz que apesar do bluff cômico e exagero, avança como um bulldozer sobre a oposição. Sobre David Frost, o negociador-chefe do Reino Unido, diz que aconselhou mal Boris Johnson e, para salvar a pele, criou drama ao afastar-se temporariamente da mesa de negociações. No livro, publicado em França esta quinta-feira e em inglês em outubro, Barnier deixa um aviso e um conselho. Os sentimentos populistas que deram origem ao Brexit continuam em muitas partes da Europa e a União Europeia deve responder com respeito e coragem política. Sem capacidade de resposta, na Índia, morgues e crematórios tentam estancar em contrarrelógio o fluxo incessante de cadáveres de vítimas de Covid-19 que se amontoam. A nova vaga da pandemia, com números de recorde a todo instante, deixou o país de rastros. Sem capacidade de resposta, na Índia, morgues e crematórios tentam estancar. Em contrarrelógio, o fluxo incessante de cadáveres de vítimas de Covid-19 que se amontoam. A nova vaga da pandemia, com números recorde a todo instante, deixou o país de rastros. O desespero apoderou-se da população e os pedidos de oxigênio na televisão e nas redes sociais disparam num contexto que se tornou asfixiante. Ao nível nacional, mais de 25 comboios começaram a fazer chegar o oxigênio a várias zonas do país. Por outro lado, o Supremo Tribunal ordenou esta quarta-feira ao governo a apresentação de um plano para responder às necessidades diárias de oxigênio dos hospitais de Nova Delhi. Enquanto isso, a comunidade internacional apressou-se em enviar ajuda para a Índia. Um avião militar alemão fez chegar ao país uma unidade móvel de produção de oxigênio para auxiliar aos hospitais sobrelotados. Esta quinta-feira deverá chegar segundo avião de carga com mais ajuda. A Austrália também enviou ventiladores de oxigênio que serão distribuídos pela Cruz Vermelha Indiana e autoridades locais para assegurar que cheguem aos lugares onde fazem realmente falta. A comunidade científica alerta para a inevitabilidade de novas vagas. Enquanto a oposição pede o confinamento, o governo de Narendra Modi mostra-se relutante por causa do impacto econômico. Pressionados, vários estados acabaram por tomar a iniciativa de proibir agrupamentos sociais. A gestão da crise está a prejudicar a imagem do primeiro-ministro. Apesar dos sinais, o governo recusou cancelar o Festival das Cores, os jogos de cricket, por exemplo, que juntaram multidões no mesmo local. Os esforços de acelerar a vacinação esbarram na escassez de doses. O país, com mais de 1,3 mil milhões de habitantes, só conseguiu até agora administrar 160 milhões de doses. Nas últimas 24 horas, as mortes aumentaram para um recorde de 3,780. Com esta notícia, colocamos um ponto final da presente edição do Limpopo Notícias. Obrigada pela atenção dispensada. É sempre um prazer trabalhar para si. Fique com a restante programação da sua Visão Real.